formação educacional, mas nem sempre foi assim. As mulheres ingressaram tardiamente na educação e com uma formação totalmente voltada para os cuidados do lar e da família. Segundo as leis portuguesas, mulher fazia parte do sexo imbecil, que é uma categoria onde participavam crianças, mulheres e doentes mentais. Essa ideia persistiu no Brasil colônia, onde era comum escutar versinhos como mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família saiba pouco ou saiba nada, e também mulher honrada deve ser sempre calada, e mulher que sabe latim não tem marido nem bom fim. Esses versinhos eram encontrados em literaturas de escritores portugueses do gênero masculino. O século XIX, um marco de mudança. As mulheres puderam começar timidamente a escolher os seus caminhos, mesmo encontrando muitos conflitos quando esses caminhos não agradavam às famílias. E mesmo com tantas mudanças, era comum um pensamento como o de Darwin, que acreditava que as mulheres eram intelectualmente inferiores. Para entender melhor tudo isso, vamos voltar aos primórdios da educação brasileira. As escolas do período colonial foram constituídas inicialmente pela Ordem dos Padres Jesuítas. Localizada nas vilas e cidades, eram voltadas para o público masculino, visando a formação de uma elite colonial, culta e religiosa. Tanto as mulheres brancas, ricas ou não, como as negras, escravas e as indígenas, não tinham acesso à leitura e à escrita. Acredita-se que a primeira reivindicação pela instrução feminina no Brasil partiu de um indígena, que pediu ao padre Manuel de Nóbrega que ensinasse sua mulher a ler e escrever. Os indígenas estranhavam a diferença de oportunidades educacionais entre homens e mulheres, visto que estas eram consideradas apenas companheiras. O padre se sensibilizou, já que os jesuítas tinham o desejo de fundar recolhimentos para mulheres no Brasil. No entanto, a ideia não se concretizou, por ter sido considerada ousada demais pela rainha de Portugal, Dona Catarina. Apesar disso, alguns indígenas ainda conseguiram burlar as regras. A autora Arilda Ribeiro afirma ter encontrado registros de que Catarina Paraguaçu, também conhecida como Madalena Caramuru, teria sido não apenas a primeira indígena, mas a primeira mulher a aprender a ler e escrever, e tendo feito uma carta a próprio punho para o padre Manuel de Nóbrega em 1561. As mulheres ficaram excluídas do sistema escolar estabelecido na colônia. Quando muito, podiam educar-se na catequese. Na segunda metade do século XVII surgiram os conventos no Brasil, cujas escolas para moças ensinavam sobretudo bordado e costura, trabalhos de agulha, boas meninas e muita reza para afastar maus pensamentos. Além de não ser uma escolha exclusiva das mulheres, esses locais também eram usados como prisão por homens que tivessem muitas filhas e temessem a divisão de suas propriedades com futuros genros, por maridos traídos ou pelos que tinham intenção de traírem suas esposas, além dos irmãos que, pensando na herança familiar, preferiam não repartir os bens com as irmãs. Até então, a educação feminina restrita aos cuidados com a casa, marido e filhos. Entre 1750 e 1777, com a implementação de reformas na metrópole e nas colônias portuguesas, realizadas pelo Sebastião de José de Carvalho, o futuro Marquês de Pombal, resultou na expulsão dos jesuítas, fazendo com que a educação fosse responsabilidade do Estado. Essa reforma educacional representou a primeira tentativa de transformação de instrução feminina, embora ela tenha pouco mudado na prática. Com o Pombal, as mulheres tiveram permissão de frequentar as salas de aula, mas separadas por sexo. O magistério ele surgiu como uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade das mulheres frequentarem outros ambientes. Porém, essas mulheres só poderiam dar aulas para outras moças. Pela reforma, foi proibido o ensino particular sem a permissão da Diretoria Geral de Estudos, que até então era recém-criada.
Os conteúdos de ensino e os livros didáticos eram controlados e foram criadas aulas régias, que marcaram o surgimento do ensino público e laico. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, a educação feminina não teve uma mudança. A sua preocupação é que essas mulheres soubessem cuidar do lar e que saíssem de casa sem que envergonhassem seus maridos, seus familiares. Com a influência de estrangeiros, surgiu um interesse pelas essas famílias por professoras que ensinavam simultaneamente tanto meninos quanto meninas da mesma família. Diferentes estabelecimentos do centro da cidade, destinados à educação feminina, eram anunciados na Gazeta do Rio de Janeiro, que eram dirigidas por inglesas e francesas. Um exemplo é a portuguesa Maria do Carmo da Silva e Gama, que anunciava seu estabelecimento. O nome era Filhas de Boas Famílias. Isso foi em 1813. Os comportamentos das primeiras décadas do século XIX deixaram os conservadores meio confusos, um pouco perplexos. E começou a rolar debates, pois essas mulheres estavam sendo introduzidas em ambientes em que a sociedade não estava acostumada. Mas aos poucos, essas mulheres mudaram um pouco sua visão e saíram um pouco desse enquadramento social. E elas passaram a criar novas concepções e novas atribuições. Durante o Império Brasileiro, ainda que as mulheres tenham começado a ter acesso à instrução das primeiras letras, eram proibidas de cursarem o ensino secundário, cuja função era preparar os homens para o ensino superior. A Constituição de 1824, a primeira do Brasil, propunha um ensino primário gratuito e extensivo a todos os cidadãos, embora sem considerar como tal as populações negra e indígena. Entretanto, a primeira legislação específica sobre o ensino primário, após a independência, foi a Lei de 15 de outubro de 1827, conhecida como Lei Geral, que marcou a criação de escolas de primeiras letras, que hoje é o ensino fundamental, em todo o país. Essa data também foi referência para a escolha da data comemorativa do Dia dos Professores. A lei tratou dos mais diversos assuntos, como a remuneração dos mestres e mestras, o currículo mínimo, a admissão de professores e as escolas para meninas. As mulheres, no entanto, seguiam sendo discriminadas, não tendo acesso a todas as matérias ensinadas aos meninos, sobretudo as consideradas mais racionais, como a geometria, e deveriam aprender as artes do lar. A lógica patriarcal insistia no pensamento de que as mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas, ou seja, a ênfase deveria ser na força moral, na constituição do caráter, sendo suficientes pequenas doses de instrução intelectual. Conta-se que era muito comum a utilização de um versinho pelos homens, que dizia: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Com relação ao pagamento, apesar da Lei Geral prever igualdade para mestres e mestras, um decreto de 1831 fez com que, na prática, as mulheres ganhassem menos. Isso porque os governos provinciais tinham a autorização de contratar candidatos não aprovados em concurso com a condição de pagá-los salários menores. E vale lembrar que não havia escolas de formação para meninas, além de elas não terem aulas de todas as matérias ministradas nas instituições de primeiras letras. Em 1835, foi criado a primeira escola normal do país, em Niterói. No entanto, não foram admitidas matrículas de moças. A educação feminina no Rio de Janeiro contou com a dedicação de vários grupos de religiosos. Em 1854, por exemplo, começou a funcionar o Colégio Imaculada Conceição, mantido pela Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paula e voltado para a educação das filhas da elite carioca e comprometido com os rígidos padrões morais da Igreja Católica Romana.
A partir de 1870, foram fundadas escolas protestantes, especialmente metodistas e presbiterianas, que quebraram o monopólio religioso do catolicismo e, pela primeira vez no Brasil, reuniram alunos de ambos os sexos numa mesma classe. Nessa época, surgiram nas províncias escolas públicas mistas, e as professoras receberam autorização para lecionar para meninos de determinadas idades, geralmente entre 12 a 14 anos, o que abriu um novo campo ao magistério feminino. As moças foram liberadas para ingressar nos cursos normais, e o trabalho feminino ganhou força no final do século XIX, tendo em vista a necessidade de um número maior de trabalhadores para suprir a crescente demanda. Aliado a isso, foi construído o discurso da vocação natural da mulher ao magistério. Médicos, pais, clero e governantes acreditavam que elas eram dotadas de ternura e outras qualidades naturais para que professoras exercessem sua profissão. Também na década de 1870, a educadora mineira Maria Guilhermina Loureiro de Andrade fundou o Colégio Andrade, no Rio de Janeiro, para meninas, e depois de estudar a metodologia do jardim de infância em Nova York, reestruturou o colégio, que em 1888 passou a oferecer um jardim de infância e um curso de formação de jardineiras, como eram chamadas as professoras de classes infantis. O colégio é considerado o primeiro do país. Cabe salientar que o privilégio dos cargos superiores da instrução pública, postos de comando, ainda era dos homens. Embora, até 1898, a regulamentação da escola pública não mencionasse critérios de gênero para a direção de uma escola, por exemplo, pareceu ter havido um acordo entre a autoridade de governo e da administração do ensino ao elegerem inicialmente apenas professores homens, reforçando as desigualdades de gênero nas relações profissionais. Pensando em ensino superior e profissionalizante, em 1881 foram inauguradas as classes profissionalizantes para o sexo feminino no Liceu das Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, apenas 24 anos depois da sua fundação. Os cursos, porém, ainda reforçam os papéis tradicionalmente vinculados às mulheres. Em 1897, era criado também no Rio o Instituto Profissional Feminino, que após 15 anos acrescentava Orsina de Fonseca em seu nome, em homenagem à esposa do presidente Hermes de Fonseca. Com a Lei nº 1997, de setembro de 1918, foi autorizada a separação entre internato e externato, sendo este transferido para as novas instalações no ano seguinte e passando a chamar-se Escola Profissional Paulo de Frontin. Lá, eram oferecidos o curso comercial, com as disciplinas de estenografia, taquigrafia, datilografia, contabilidade e línguas, e o curso profissional, com as oficinas de chapéus, bordados, costura, flores, desenhos e modelagem. Durante décadas, essa instituição foi uma das principais referências de ensino profissionalizante para moças fluminenses. O ingresso nos cursos superiores foi mais uma luta enfrentada pelas mulheres. A educadora e ativista política Armanda Álvaro Alberto, que viveu de 1897 a 1967, lutava por uma educação pública, gratuita, laica e direcionada à necessidade de todos, e pela emancipação das mulheres, tornando-se a primeira presidente da União Feminina do Brasil. Apenas em 1879, o governo imperial permitiu condicionalmente a entrada feminina nas faculdades. As candidatas solteiras deveriam apresentar licença de seus pais, já as casadas, o consentimento por escrito de seus maridos. Por volta de 1910, as mulheres começaram a dominar o mercado de trabalho do ensino elementar, enquanto os homens seguiam dominando o nível secundário. No entanto, mesmo nas primeiras décadas do século XX, havia a existência de celibato para que as mulheres pudessem exercer a função de professoras do ensino público. Segundo o Estatuto da Instrução Pública, as professoras tinham que ser solteiras ou viúvas, e se casassem, perderiam o cargo. Embora, oficialmente, na graduação, o número de mulheres inscritas para tal era pequeno,
por muito tempo. As razões para isso vão desde o preconceito da sociedade que impossibilitavam elas de frequentarem os melhores cursos preparatórios, dificultando a entrada no ensino superior. Quem conta isso foi a primeira mulher a se matricular na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a senhora Ambrosina de Magalhães, em 1881. No ano seguinte, mais duas se matricularam. Uma delas assistia a aula acompanhada pelo pai e a outra por uma senhora idosa, que se demonstrava o temor que a emancipação feminina demonstrava. No final do século, ela passou a despertar mais interesse. Apesar disso, a controvérsia era grande. Os mais conservadores, temendo a destruição do sistema patriarcal e a dissolução da família, usavam como argumentos a natureza inferior da inteligência feminina e seu destino doméstico. Outros, mais liberais, destacavam a importância de sua educação para o exercício das funções de esposa e mãe. Já os mais avançados percebiam que a educação da mulher exercia o papel central de um programa de reformas sociais. No início do século XX, a educação feminina ainda trazia uma ideia voltada para as necessidades domésticas e o currículo destinado às mulheres relacionava-se aos objetivos do abecedário moral. O abecedário moral, de 1585, ele tinha algumas letras que significavam algo a essas mulheres. E eu vou explicar um pouco o que ele significava. A letra A significava amiga da casa. A letra B era benquista da vizinhança. A letra C era caridosa com os pobres. A letra D era devota da Virgem. A letra E era entendida do seu ofício. A letra F era de firme na fé. A G, guardadeira de sua fazenda. A H, humilde. A I, inimiga do mexerico. A J, jeitosa, habilidosa. A L, leal. A M de mansa, a N de nobre, a O de ordeira, a P de prudente, a Q de quieta, a R de regrada, a S de sesuta, a T de trabalhadeira, a U de unida à família, útil ao marido, a V de virtuosa, X de chã, quer dizer simples, a Z de zelosa da honra. Nos dias atuais, as mulheres são maioria na educação superior brasileira. É isso que mostra o Censo de Educação Superior de 2018, realizado e divulgado pelo INEP. De acordo com o levantamento, o sexo feminino predomina em relação ao número de estudantes matriculados em instituições públicas e nas modalidades presenciais e à distância também. Foram 8.450.755 matrículas, incluindo universidades, faculdades, centros universitários e institutos federais, em 2018. A predominância feminina também pode ser verificada no ano anterior, em 2017, quando as mulheres lideraram o número de matrículas presenciais e à distância. Segundo o relatório Education at Glance de 2019, as estudantes brasileiras possuem 34% mais probabilidade de se formar no ensino superior se comparado aos homens. Apesar de serem maioria nas universidades, elas ainda são minoria no campo de pesquisa científica, em especial em cargos de chefia. Os motivos vão desde o ambiente hostil da academia, dedicação à vida familiar, a falta de apoio e situações de preconceito e machismo. Quando analisado o perfil dos docentes do ensino superior, verificam-se que a maioria dos professores são do sexo masculino, mesmo as mulheres liderando as matrículas dos cursos de licenciatura. Entretanto, mesmo com um cenário bastante hostil, elas seguem mostrando que lugar de mulher é na ciência e onde ela quiser.